Thomas Piketty. 17. O capital no século XXI. 16. 1. A questão da dívida pública. São duas as principais formas de um Estado financiar suas despesas, por meio de impostos ou por meio de dívidas. De uma maneira geral, o imposto é uma solução infinitamente melhor tanto em termos de justiça quanto de eficácia. O problema da dívida é que quase sempre ela precisa ser paga. Portanto, financiar a dívida é, acima de tudo, do interesse de quem tem os meios para emprestar ao Estado, e seria melhor para o Estado taxar os ricos em vez de pegar dinheiro emprestado deles. Existem, porém, várias razões, boas e ruins, para os governos às vezes recorrerem aos empréstimos e à acumulação de dívidas ou herdarem dívidas significativas de governos anteriores. Neste início de século XXI, os países ricos parecem afundados em uma interminável crise da dívida. Com certeza podemos encontrar na história níveis de endividamento público ainda mais altos, como vimos na segunda parte, em especial o caso do Reino Unido, no qual a dívida pública ultrapassou, por 2 vezes, 2 anos da renda nacional, primeiro no fim das guerras napoleônicas e mais tarde no fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, com uma dívida pública se aproximando, em média, de um ano da renda nacional, cerca de 90% do PIB, nos países ricos, o mundo desenvolvido encontra-se hoje com um nível de endividamento que não se via desde 1945. No contexto dos países emergentes, mais pobres do que o mundo dos ricos, a dívida pública é muito mais moderada, em torno de 30% do PIB em média, tanto em renda quanto em capital. Isso mostra como a questão da dívida pública diz respeito à divisão da riqueza, em particular entre os atores públicos e privados, e não apenas ao nível absoluto da riqueza. O mundo rico é rico, são seus estados que são pobres. O caso mais extremo é a Europa, que é ao mesmo tempo o continente onde os patrimônios privados são os mais elevados do mundo e o que tem mais dificuldade em resolver a crise da dívida pública. Estranho paradoxo. Examinaremos, em primeiro lugar, as diferentes maneiras de se sair de um nível elevado de dívida pública. Isso nos levará a analisar, em seguida, os diversos papéis desempenhados na prática pelos bancos centrais para regular e redistribuir o capital, bem como os impasses gerados por uma unificação europeia excessivamente centrada na moeda e que negligencia o imposto e a dívida. Por fim, estudaremos a questão da acumulação ótima do capital público e sua articulação com o capital privado no século XXI, num contexto caracterizado por um crescimento baixo e uma possível degradação do capital natural. 2. Reduzir a dívida pública. Imposto sobre o capital, inflação ou austeridade. Como fazer para reduzir de modo significativo uma dívida pública alta como a dívida europeia atual? Existem 3 métodos principais, que podem ser combinados em diversas proporções: o imposto sobre o capital, a inflação e a austeridade. O imposto excepcional sobre o capital privado é a solução mais justa e eficaz. Na ausência dela, a inflação pode ser útil. Aliás, foi assim que a maioria das grandes dívidas públicas foram reabsorvidas ao longo da história. A pior solução, tanto em termos de justiça como em termos de eficácia, é uma dose prolongada de austeridade. No entanto, essa é a opção adotada hoje na Europa. Vamos lembrar a estrutura do conjunto da riqueza nacional na Europa neste início de século XXI. Como vimos na segunda parte, a riqueza nacional se aproxima atualmente dos 6 anos de renda na maioria dos países europeus e é detida em sua quase totalidade pelos agentes privados, ou seja, pelos domicílios familiares. O valor total dos ativos públicos é da mesma ordem que a dívida pública, em torno de 1 ano de renda nacional, de modo que o patrimônio público líquido é quase nulo. Os patrimônios privados se dividem em 2 partes mais ou menos iguais: os ativos imobiliários e os ativos financeiros, descontadas as dívidas privadas.
A posição patrimonial oficial da Europa em relação ao resto do mundo é em média bastante próxima de um equilíbrio, o que significa que as empresas europeias, bem como as dívidas públicas europeias, são, na média, detidas pelos domicílios europeus, ou, mais precisamente, o que é detido pelo resto do mundo é compensado pelo que os europeus detêm do resto do mundo. Essa realidade é obscurecida pela complexidade do sistema de intermediação financeira. Colocamos nossas economias no banco, numa conta de poupança ou num produto financeiro, e depois o banco irá realocá-lo em outro lugar, e pela magnitude das participações cruzadas entre os países. O fato, porém, é que os domicílios europeus, ao menos aqueles que possuem alguma coisa, não nos esqueçamos de que os patrimônios continuam muito concentrados, com mais de 60% do total para os 10% mais ricos, detêm o equivalente a tudo o que há para ser possuído na Europa, inclusive, é claro, as dívidas públicas. Como fazer, em tais condições, para reduzir a dívida pública a zero? Uma primeira solução seria privatizar todos os ativos públicos. De acordo com as contas nacionais dos diferentes países europeus, o produto da venda de todas as construções públicas, escolas, universidades, hospitais, quartéis de polícia, infraestruturas diversas etc., permitiria que se pagasse quase toda a dívida pública. Em vez de deter a dívida pública por meio de alocações financeiras, os domicílios europeus mais abastados em patrimônios se tornariam os proprietários diretos das escolas, dos hospitais, dos quartéis etc. Seria necessário, em seguida, pagar-lhes um aluguel para poder utilizar esses ativos e continuar a fornecer os serviços públicos. Essa solução às vezes é seriamente considerada, porém, ao que me parece, deveria ser rejeitada por completo. Para que o Estado Social Europeu possa realizar suas missões de forma correta e permanente, em particular no domínio da educação, da saúde e da segurança, parece indispensável que ele continue a deter esses respectivos ativos públicos. No entanto, é importante compreender que a situação atual, que torna necessário pagar ano a ano pesados juros da dívida pública, e não aluguéis, não é muito diferente da proposta de privatização, uma vez que os juros também sobrecarregam muito o orçamento público. A solução de longe mais satisfatória para reduzir a dívida pública consiste em arrecadar um imposto excepcional sobre o capital privado. Por exemplo, um imposto proporcional de 15% sobre todos os patrimônios privados geraria perto de 1 ano de renda nacional e permitiria, assim, reembolsar imediatamente todas as dívidas públicas. O Estado continuaria a deter seus ativos públicos, mas o valor de suas dívidas seria reduzido a zero e, portanto, ele não teria mais juros a pagar. Tal solução é equivalente a um repúdio total da dívida pública, mas com duas diferenças essenciais. Para começar, é sempre muito difícil prever a incidência final de um repúdio, mesmo parcial. As moratorias completas ou parciais da dívida pública são frequentemente utilizadas em situações extremas de crise de superendividamento público, como, por exemplo, na Grécia em 2011, 2012, sob a forma de um haircut de magnitude variável, usando a expressão consagrada. Diminui-se entre 10% e 20%, ou mais, do valor dos títulos públicos detidos pelos bancos e pelos diferentes credores. O problema é que, se aplicarmos esse tipo de medida em grande escala, por exemplo, na escala da Europa e não da Grécia, que representa apenas 2% do PIB europeu, poderíamos apostar que isso suscitaria movimentos de pânico bancário e falências em cascata. De acordo com a identidade dos bancos que detêm cada categoria de títulos, a estrutura de seus balanços, a identidade de seus credores, os domicílios que depositam suas economias nessas instituições, a natureza dos investimentos etc., pode-se chegar a efeitos finais totalmente diversos, impossíveis de se prever com precisão. Além disso, é bem possível que os detentores dos maiores patrimônios consigam reestruturar a tempo suas carteiras, de maneira a escapar quase por completo do haircut. Às vezes, imaginamos que o haircut atinge os que assumem maiores riscos. Isso não poderia ser menos verdadeiro.
Levando em consideração as transações incessantes que caracterizam os mercados financeiros e as escolhas de carteira, nada garante que os que serão obrigados a contribuir sejam aqueles que deveriam contribuir. A vantagem do imposto excepcional sobre o capital, que se assemelha a um haircut fiscal, é precisamente que ele permite organizar as coisas de maneira mais civilizada. Garante-se, assim, a contribuição de cada um, e, acima de tudo, evitam-se as falências bancárias, já que são os detentores finais de patrimônios, as pessoas físicas, e não os estabelecimentos financeiros, que passam a contribuir. Para isso, é indispensável, claro, que as autoridades públicas disponham permanentemente de transmissões automáticas de informações bancárias para todos os ativos financeiros detidos pelas pessoas. Sem o cadastro financeiro, todas as políticas adotadas estariam em risco. Além disso, e principalmente, a maior vantagem da solução fiscal é que ela permite modular o esforço demandado em função do nível de riqueza de cada um. Não haveria muito sentido em arrecadar um imposto excepcional proporcional de 15% sobre todos os patrimônios privados europeus. Melhor seria aplicar uma tabela de cálculos progressiva, de maneira a poupar os patrimônios mais modestos e demandar mais dos patrimônios maiores. De certa maneira, é o que já fazem as leis bancárias europeias, pois geralmente elas garantem, em caso de falência, os depósitos bancários inferiores a 100 mil euros. O imposto progressivo sobre o capital é uma generalização dessa lógica, uma vez que ele permitiria graduar com muito mais precisão o esforço demandado ao utilizar várias categorias: garantia completa até 100 mil euros, garantia parcial entre 100 mil e 500 mil euros e assim sucessivamente, com quantas categorias for mais apropriado. Além disso, esse instrumento pode ser aplicado aos ativos como um todo, inclusive às ações cotadas e não cotadas, e não apenas aos depósitos bancários. Esse último aspecto é essencial se desejarmos de fato que os detentores dos maiores patrimônios contribuam, pessoas cujas economias raramente estão sob a forma de uma conta corrente. De todo modo, sem dúvida seria excessivo tentar reduzir as dívidas públicas a zero de uma só vez. Sendo mais realistas, suponhamos, por exemplo, que se buscasse uma redução das dívidas dos estados europeus da ordem de 20% do PIB, o que permitiria passar de cerca de 90% para 70% do PIB, ou seja, um nível que se aproxima da meta de endividamento máximo de 60% do PIB fixado pelos tratados europeus atuais 6. Como vimos no capítulo 15, um imposto progressivo sobre o capital, arrecadando 0% dos patrimônios líquidos inferiores a 1 milhão de euros, 1% dos patrimônios entre 1 e 5 milhões de euros e 2% dos patrimônios acima de 5 milhões de euros geraria o equivalente a cerca de 2% do PIB europeu. Para obter de uma só vez 20% do PIB em receitas, bastaria aplicar um imposto excepcional com taxas 10 vezes mais elevadas. 0% até 1 milhão de euros, 10% entre 1 e 5 milhões de euros, e 20% acima de 5 milhões de euros. É interessante notar que a arrecadação excepcional sobre o capital aplicada na França em 1945, cujo objetivo era reduzir em grande volume o endividamento público, tinha uma tabela de cálculo progressivo que variava de 0% a 25% para os maiores patrimônios. Podemos também obter o mesmo resultado ao aplicar durante 10 anos o imposto progressivo com taxas de 0%, 1% e 2% e dedicando essas receitas à redução da dívida, por exemplo, por meio de um fundo de redenção, como o proposto em 2011 pelo Conselho de Economistas nomeado pelo governo alemão. Essa proposição, que visa mutualizar todas as dívidas públicas dos países da zona do euro, ultrapassando os 60% do PIB, sobretudo as da Alemanha, da França, da Itália e da Espanha, e depois reduzir progressivamente esses fundos a zero, está longe de ser perfeita, e carece de uma governança democrática, sem a qual a mutualização das dívidas europeias não pode funcionar, como veremos mais adiante. Contudo, ela tem o mérito de existir e pode muito bem se combinar como uma arrecadação excepcional ou decenal do capital. 3. A inflação permite redistribuir as riquezas. Retomemos o raciocínio.
vimos que o imposto excepcional sobre o capital constitui a melhor maneira de reduzir uma dívida pública alta. E, de longe, o método mais transparente, justo e eficaz. Em sua ausência, é possível recorrer à inflação. Concretamente, sendo a dívida pública um ativo nominal, cujo preço é prefixado e não varia com a inflação, e não um ativo real, cujos preços variam em função da situação econômica, em geral de maneira tão rápida quanto a inflação, como o preço dos ativos imobiliários ou mobiliários, basta ter um pouco de inflação adicional para reduzir bastante o valor real da dívida pública. Por exemplo, com uma inflação de 5% ao ano, em vez de 2%, ao fim de 5 anos o valor real da dívida, expresso em porcentagem do PIB, seria reduzido em mais de 15%, sendo tudo mais igual, uma diminuição considerável. Essa solução é muito tentadora. Foi assim que reduzimos a maior parte das grandes dívidas públicas da história, sobretudo ao longo do século XX, em todos os países europeus. Por exemplo, na França e na Alemanha, a inflação foi, respectivamente, de 13% e de 17% ao ano em média de 1913 a 1950. Foi isso que permitiu aos dois países se lançarem em suas reconstruções com uma dívida pública insignificante no início dos anos 1950. A Alemanha, em particular, é o país que mais recorreu à inflação, assim como à pura e simples anulação de crédito, para se livrar das dívidas públicas ao longo de sua história. Se deixarmos de lado o Banco Central Europeu, que hoje é de longe o mais reticente a esse tipo de solução, não é por acaso que todos os grandes bancos centrais do planeta, seja o Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco do Japão ou o Banco da Inglaterra, tentam atualmente aumentar sua meta de inflação, de forma mais ou menos explícita, e para alcançar esse fim experimentam diversas políticas ditas não convencionais. Voltaremos a esse tema. Se eles conseguirem, por exemplo, o nível de inflação passar para 5%, em vez de 2%, o que não é garantido, esses países de fato sairão do sobreendividamento muito mais rápido do que os países da zona do euro, cujas perspectivas econômicas parecem bastante assombradas pela ausência de saídas visíveis da crise da dívida e pela falta de clareza dos diferentes países sobre suas visões de longo prazo acerca da união fiscal e orçamentária da Europa. De fato, é importante compreender que, sem uma arrecadação excepcional sobre o capital e sem inflação adicional, podem-se levar várias décadas para sair de um nível de endividamento público tão elevado como o atual. Para imaginar um caso extremo, suponhamos uma inflação rigorosamente nula, um crescimento do PIB de 2% ao ano, o que, no contexto europeu atual, não é garantido que aconteça, pois o rigor orçamentário tem um impacto recessivo evidente, ao menos no curto prazo, e um déficit orçamentário limitado a 1% do PIB, o que na prática implica um superávit primário importante, levando em conta os juros da dívida. Então, por definição, seriam necessários 20 anos para reduzir o endividamento público, expresso em porcentagem do PIB, em 20%. Se o crescimento em alguns anos for inferior a 2% e o déficit superior a 1%, o problema poderia levar 30 ou 40 anos para ser resolvido. Seriam necessárias décadas até se acumular o capital e o mesmo tempo para reduzir uma dívida. O exemplo histórico mais interessante de um tratamento prolongado de austeridade é o do Reino Unido no século XIX. Como vimos na segunda parte, no capítulo 3, foi necessário um século de superávites primários, cerca de 2,3% do PIB por ano em média, de 1815 até 1914, para que o país se livrasse da enorme dívida pública originada nas guerras napoleônicas. No total, ao longo desse período, os contribuintes britânicos gastaram mais recursos em pagamentos de juros da dívida do que nas despesas totais com educação. Era uma escolha que atendia, sem dúvida, aos interesses dos detentores dos títulos de dívida. Contudo, é pouco provável que ela tenha sido pensada para atender ao interesse geral do país. Podemos imaginar que o atraso educacional britânico tenha contribuído para o declínio econômico do Reino Unido ao longo das décadas seguintes.
Tratava-se, certamente, de uma dívida superior a 200% do PIB, e não de 100%, como a atual, e a inflação no século XIX era quase nula, enquanto todos admitem hoje uma meta de 2% ao ano. Assim, podemos esperar que a austeridade europeia se contente em durar apenas 10 ou 20 anos, no mínimo, e não um século. Seria, de toda forma, muito tempo. É melhor a Europa preparar seu futuro na economia global do século XXI do que se dedicar vários pontos do PIB anual de seu superávit primário à dívida pública, no momento em que os países europeus costumam alocar menos de 1% do PIB às suas universidades. Dito isso, também é preciso insistir no fato de que a inflação é apenas um substituto muito imperfeito do imposto progressivo sobre o capital e pode comportar diversos efeitos secundários pouco atrativos. A primeira dificuldade da inflação é o risco do descontrole. Não é garantido que se saiba parar em 5% ao ano. Uma vez lançada a espiral inflacionária, todos vão querer que os salários e os preços que lhes dizem respeito evoluam de maneira que lhes convenha, e pode ser muito difícil interromper esse movimento. Na França, a inflação ultrapassou os 50% ao ano de 1945 a 1948, durante 4 anos consecutivos. A dívida pública foi reduzida a quase nada, muito mais radicalmente do que pelo imposto excepcional sobre os patrimônios aplicado em 1945. Mas milhões de pequenos poupadores foram arruinados pela inflação, o que contribuiu para agravar uma pobreza endêmica da terceira idade nos anos 1950. Na Alemanha, os preços foram multiplicados por 100 milhões entre o início e o fim de 1923. A sociedade e a economia ficaram profundamente traumatizadas por esse episódio, que sem dúvida alguma continua a influenciar as percepções alemãs sobre a inflação. A segunda dificuldade é que a inflação perde uma boa parte dos efeitos desejados a partir do momento em que se torna permanente e antecipada. Em particular, aqueles que emprestam ao Estado exigem uma taxa de juros mais elevada. No entanto, resta ainda um argumento a favor da inflação. Em comparação com o imposto sobre o capital, que, como todo imposto, inevitavelmente priva as pessoas de usarem seus recursos para serem gastos de maneira útil, para consumir ou investir, a inflação tem o mérito, na sua versão idealizada, de penalizar acima de tudo os que não sabem o que fazer com seu dinheiro, ou seja, os que deixam muita liquidez em suas contas bancárias, em contas e carteiras pouco dinâmicas ou debaixo do colchão. São poupados todos aqueles que já gastaram tudo, os que investiram tudo em ativos econômicos reais, imobiliários ou empresariais, ou, melhor ainda, aqueles que estão endividados, cujas dívidas nominais são reduzidas pela inflação, o que lhes permite recomeçar ainda mais rápido novos projetos de investimento. Segundo essa visão ideal, a inflação seria, de certa maneira, um imposto sobre o capital ocioso e um incentivo ao capital dinâmico. Esse ponto de vista contém uma pequena parte de verdade, que não deve ser ignorada. Entretanto, como também já vimos ao estudar a desigualdade dos rendimentos em função do capital inicial, a inflação não impede em nada que os patrimônios maiores e mais diversificados obtenham um retorno muito bom, a despeito de qualquer implicação pessoal, simplesmente por conta de seu tamanho. No final das contas, a verdade é que a inflação é um instrumento relativamente grosseiro e impreciso. A redistribuição de riqueza desejada às vezes vai na direção certa e, às vezes, na direção errada. Claro que, se a escolha é entre um pouco mais de inflação ou um pouco mais de austeridade, devemos sem dúvida escolher um pouco mais da inflação. Mas a visão às vezes expressa na França de que a inflação constituiria um instrumento quase ideal de redistribuição, uma maneira de tomar o dinheiro do rentista alemão e forçar a população que envelhece na Alemanha a dar mais provas de solidariedade, como escutamos bastante, é excessivamente ingênua e fantasiosa. Uma grande onda inflacionária europeia teria na prática todo tipo de consequência involuntária sobre a distribuição das riquezas, sobretudo prejudicando as pessoas humildes na França, na Alemanha, no mundo todo.
Por outro lado, os detentores dos maiores patrimônios imobiliários e financeiros seriam amplamente poupados dos dois lados do rio Reno e, aliás, em toda parte. Quer se trate de reduzir as desigualdades patrimoniais em caráter permanente ou reduzir a dívida pública excepcionalmente elevada, o imposto progressivo sobre o capital é, em regra geral, um instrumento muito melhor do que a inflação. 4. O que fazem os bancos centrais? Para compreender melhor o papel da inflação e o papel geral dos bancos centrais na regulação e na distribuição do capital, é recomendável sair um pouco do contexto da crise atual e reposicionar essas questões dentro de uma perspectiva histórica mais longa. Na época em que o padrão ouro era norma em todos os países, ou seja, até a Primeira Guerra Mundial, o papel dos bancos centrais era muito menor do que hoje em dia. Seu poder de criação monetária era muito limitado nesse sistema pelo estoque de ouro ou prata. Uma das dificuldades evidentes era, precisamente, que a evolução geral dos preços dependia, antes de tudo, do acaso nas descobertas desses metais. Se o estoque de ouro mundial ficasse estacionário, mas a produção mundial crescesse bastante, então o nível de preços deveria se reduzir continuamente. Uma mesma massa monetária serviria para trocar uma produção muito maior, o que na prática geraria dificuldades consideráveis. Se de repente fossem feitas grandes descobertas, como na América Hispânica dos séculos XVI, XVII ou na Califórnia em meados do século XIX, os preços poderiam subir como uma flecha, o que criaria outros tipos de problemas e enriquecimentos indevidos. 18 Tudo isso traz insatisfação e é improvável que um dia voltemos a um regime assim. O ouro, essa relíquia bárbara, dizia Keynes. No entanto, a partir do momento em que suprimimos qualquer referência metálica, vemos o poder de criação monetária dos bancos centrais tornar-se potencialmente infinito, e faz-se necessário, assim, que ele seja de fato regulado. Começa aí todo o debate sobre a independência dos bancos centrais, fonte de inúmeros mal-entendidos. Refaçamos brevemente suas etapas de desenvolvimento. No início da crise dos anos 1930, os bancos centrais dos países industrializados adotaram uma política muito conservadora. Mal saídos do padrão ouro, eles se recusaram a criar a liquidez necessária para salvar os estabelecimentos financeiros em dificuldade, provocando as falências bancárias em série que agravaram terrivelmente a crise e mergulharam o mundo num abismo. É importante compreender a magnitude do trauma causado por essa dramática experiência histórica. Desde essa data, todos consideram que a função principal de um banco central é garantir a estabilidade do sistema financeiro, o que implica assumir, em caso de pânico absoluto, um papel de emprestador de última instância. Tal papel consiste em criar a liquidez necessária para evitar o desmoronamento generalizado do sistema financeiro. É essencial perceber que essa convicção é partilhada desde a crise dos anos 1930 por todos os especialistas, quaisquer que sejam as posições sobre o New Deal ou os diferentes formatos assumidos pelo Estado Social nos Estados Unidos e na Europa depois da crise dos anos 1930-1940. Às vezes, a fé no papel estabilizador do Banco Central parece mesmo inversamente proporcional à fé nas políticas sociais e fiscais criadas no mesmo período. Isso é particularmente claro no monumental Uma História Monetária dos Estados Unidos, livro publicado em 1963 por Milton Friedman. Nessa obra fundadora, o líder dos economistas monetaristas concede uma atenção meticulosa aos movimentos curtos da política monetária seguida pelo Federal Reserve, estudado sobretudo por meio de arquivos e de minutas de seus diferentes comitês entre 1857 e 1960. 19. Não surpreende que o ponto central da pesquisa sejam os anos negros da crise de 1929. Para Friedman, não há dúvida, foi a política grosseiramente restritiva do Fed que transformou o crash da bolsa em uma crise de crédito e mergulhou a economia na deflação e na extraordinária recessão. A crise é antes de tudo monetária, assim como sua solução. A partir dessa sábia análise, Friedman tira conclusões políticas transparentes.
Para garantir um crescimento confortável e ininterrupto das economias capitalistas, é necessário e suficiente seguir uma política monetária apropriada, assegurando uma progressão regular do nível de preços. De acordo com essa doutrina monetarista, o New Deal e sua coleção de empregos públicos e transferências sociais postas em prática por Roosevelt e pelos democratas depois da crise de 1930 e da Segunda Guerra Mundial são apenas um ledo engano, caro e inútil. Para salvar o capitalismo, não há a menor necessidade do welfare state e de um governo tentacular. Basta um bom Fed. Nos Estados Unidos dos anos 1960, 1970, onde uma parte dos democratas sonhava em concluir o New Deal, mas a opinião começava a se inquietar com o declínio relativo do país em relação à Europa em pleno crescimento. Essa mensagem política simples e forte teve o efeito de uma bomba. Os trabalhos de Friedman e da Escola de Chicago contribuíram sem dúvida alguma para desenvolver um clima de desconfiança em relação à ampliação indefinida do papel do Estado e para forjar um contexto intelectual que conduziu à guinada conservadora de 1979-1980. Evidentemente, podemos reler os mesmos acontecimentos, dizendo que nada impede que um bom Estado social e um bom regime fiscal progressivo complementem o trabalho de um bom Fed. As evidências indicam que essas diferentes instituições são mais complementares do que substitutas umas das outras. Ao contrário do que a doutrina monetarista tenta sugerir, o fato de o Fed ter sido grosseiramente restritivo no início dos anos 1930, da mesma maneira, aliás, que os bancos centrais de outros países ricos, não diz nada sobre o mérito e os limites das outras instituições. Mas esse não é o ponto que nos interessa aqui. O fato é que, desde essas décadas, todos os economistas, monetaristas, keynesianos ou neoclássicos, todos os especialistas, quaisquer que sejam suas tendências políticas, concordam que o Banco Central deve desempenhar um papel de emprestador de última instância e tomar todas as medidas necessárias para evitar o desmoronamento financeiro e a espiral deflacionária. Esse relativo consenso histórico explica por que todos os bancos centrais do planeta, tanto nos Estados Unidos como na Europa ou no Japão, reagiram à crise iniciada em 2007, 2008, assumindo esse papel de emprestador e estabilizador do sistema financeiro. À exceção do caso do Lehman Brothers em setembro de 2008, as falências bancárias permaneceram relativamente limitadas. Isso não significa, porém, que exista um consenso sobre a natureza exata das políticas monetárias não convencionais que devem ser adotadas em tais situações. 5. Criação monetária e capital nacional. Na prática, o que fazem os bancos centrais? Em primeiro lugar, é importante, no âmbito da nossa pesquisa, esclarecer que os bancos centrais, como tais, não criam riqueza. Eles redistribuem riqueza. Mais precisamente, quando o Fed ou o BCE, Banco Central Europeu, decide criar $1 bilhão ou euros adicionais, seria equivocado imaginar que o capital nacional americano ou europeu tenha aumentado na mesma proporção. Na verdade, o capital nacional não muda em $1 ou €1 sequer, pois as operações efetuadas pelos bancos centrais são sempre operações de empréstimo. Elas levam, por definição, à criação de ativos e passivos financeiros que se compensam perfeitamente no momento em que são introduzidos. Por exemplo, o Fed empresta $1 bilhão para o Lehman Brothers ou para a General Motors, ou para o governo americano, que se encontrarão endividados pelo mesmo valor. Nem o patrimônio líquido do Fed, nem o do Lehman Brothers ou da General Motors, nem a fortune dos Estados Unidos ou do planeta, serão modificados no que quer que seja por essa operação. Seria surpreendente se os bancos centrais pudessem, por um simples jogo de contabilidade, aumentar o capital nacional de seu país, e do universo inteiro, na mesma ocasião. Tudo depende, em seguida, do impacto dessa política monetária sobre a economia real.
Se o empréstimo feito pelo Banco Central permitir à empresa em questão sair de uma situação ruim e evitar assim uma falência definitiva, que poderia talvez conduzir a uma queda da riqueza nacional, então, uma vez que a situação tenha se estabilizado e o empréstimo tenha sido pago, podemos considerar que o empréstimo do FED possibilitou que a riqueza nacional crescesse, ou, pelo menos, não diminuísse. Por outro lado, se o empréstimo não faz nada mais do que retardar a falência inevitável da empresa, e se isso chega até a impedir o surgimento de uma concorrência viável, o que pode de fato acontecer, devemos considerar que o efeito dessa política é diminuir a riqueza nacional. Os dois casos são possíveis e sem dúvida estão presentes em proporções diversas em todas as políticas monetárias. Já que os bancos centrais permitiram limitar a magnitude da recessão de 2008-2009, podemos considerar que, na média, eles contribuíram para aumentar o PIB, o investimento e, assim, o capital dos países ricos e do mundo. Mas é claro que esse tipo de avaliação dinâmica será sempre incerta e sujeita a controvérsias. O fato é que, no momento em que os bancos centrais fazem um empréstimo a uma empresa, seja ela financeira ou não, ou a um governo, aumentando assim a massa monetária, não há nenhum impacto imediato sobre o capital nacional, nem, aliás, sobre o capital público ou privado. Em que consistem as políticas monetárias não convencionais experimentadas desde a crise de 2007-2008? Em tempos de calmaria, os bancos centrais se contentam em assegurar que a massa monetária cresça no mesmo ritmo que a atividade econômica, de modo a garantir uma inflação baixa, da ordem de 1% ou 2% ao ano. Concretamente, eles criam moeda nova ao emprestar dinheiro aos bancos por períodos curtos demais, muitas vezes alguns dias. Esses empréstimos permitem garantir a solvência de todo o sistema financeiro. Os enormes fluxos de depósitos e de retiradas efetuados rotineiramente pelos domicílios e empresas nunca alcançavam o equilíbrio perfeito a cada dia para cada banco em particular. Desde 2008, a novidade principal reside na duração dos empréstimos concedidos aos bancos privados. Em vez de emprestar no horizonte de alguns dias, o FED e o BCE começaram a emprestar a prazos de 3 ou até 6 meses, daí um forte aumento dos volumes correspondentes ao longo do último trimestre de 2008 e início de 2009. Eles também passaram a emprestar com esse mesmo prazo a empresas não financeiras, sobretudo nos Estados Unidos, com empréstimos ao setor bancário indo até 9 ou 12 meses e com compras diretas de bônus relativamente longos. A partir de 2011-2012, os bancos centrais ampliaram outra vez sua gama de atuações. As compras de títulos do Tesouro e de diversos títulos de dívida pública, praticadas desde o início da crise pelo FED, pelo Banco do Japão e pelo Banco da Inglaterra, também foram postas em prática pelo BCE, à medida que a crise da dívida pública se aprofundava nos países do sul da Europa. Vários pontos devem ser esclarecidos sobre essas políticas. Em primeiro lugar, os bancos centrais têm o poder de evitar a falência de um banco ou uma empresa não financeira ao emprestar o dinheiro necessário para que seus salários e fornecedores sejam pagos. No entanto, não têm o poder de obrigar as empresas a investir, os domicílios a consumir e a economia a retomar o crescimento. Eles também não têm o poder de decidir sobre a taxa de inflação. A liquidez criada pelos bancos centrais tem permitido, sem dúvida, evitar a depressão e a deflação, mas o clima econômico permanece moroso nos países ricos no início dos anos 2010, sobretudo na Europa, onde a crise da zona do euro afeta muito a confiança. O fato de que os governos dos principais países ricos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido, estão emprestando a taxas excepcionalmente baixas em 2012, 2013, pouco mais de 1%, prova a importância das políticas estabilizadoras conduzidas pelos bancos centrais. Mas isso demonstra, sobretudo, que os investidores privados não sabem muito bem o que fazer com a liquidez emprestada a taxas nulas ou quase nulas pelas autoridades monetárias, de modo que preferem emprestar de novo aos estados considerados mais seguros a um rendimento insignificante.
Essas taxas de juros muito baixas para alguns países e muito elevadas para outros são um sinal de uma situação econômica febril e anormal. A força dos bancos centrais reside em seu poder de redistribuir muito rápido, e em princípio em proporções infinitas. Se necessário, um banco central pode, no espaço de um segundo, criar tantos bilhões quanto desejar e entregá-los a uma empresa ou a um governo em necessidade. Em caso de urgência absoluta, pânico financeiro, guerra, catástrofe natural, esse imediatismo e essa falta de limites da criação monetária constituem trunfos insubstituíveis. Uma administração fiscal jamais poderia arrecadar um imposto com tanta rapidez. Seria necessário estabelecer uma base, as taxas, votar uma lei, recolher o imposto, prever possibilidades de contestação etc. Se fosse preciso proceder assim para resolver uma crise financeira, todos os bancos já teriam entrado em falência. Essa rapidez na execução é a principal força das autoridades monetárias. A fragilidade dos bancos centrais é que sua capacidade de decidir a quem devem emprestar, em qual montante e por quanto tempo, e em seguida de administrar a carteira financeira correspondente é, evidentemente, muito limitada. A primeira consequência disso é que o tamanho do balanço não pode ultrapassar certos limites. Concretamente, com todas as novas gamas de empréstimos e intervenções sobre os mercados financeiros desde 2008, os balanços dos bancos centrais quase dobraram de tamanho. A totalidade de ativos e passivos financeiros passou de cerca de 10% para mais de 20% do PIB para o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra, e de 15% a quase 30% do PIB para o Banco Central Europeu. Trata-se sem dúvida de uma evolução espetacular. Mas vemos, ao mesmo tempo, que esses montantes permanecem relativamente modestos em comparação com o total dos patrimônios privados líquidos, que atingem ou ultrapassam 500% ou 600% do PIB na maior parte dos países ricos. Em teoria, poderíamos imaginar volumes muito maiores. Os bancos centrais poderiam decidir comprar todas as empresas de um país, todos os imóveis, financiar a transição energética, investir nas universidades e ter controle de toda a economia. O único problema, evidentemente, é que essas instituições não têm uma administração preparada para isso e, acima de tudo, não possuem a legitimidade democrática para empreendê-lo. As redistribuições operadas pelos bancos centrais são imediatas e potencialmente infinitas, mas também podem ser infinitamente mal orientadas, assim como os efeitos da inflação sobre as desigualdades podem ser bastante perversos, e é, portanto, preferível que elas não ultrapassem certo tamanho. Por isso os bancos centrais operam dentro de um mandato estrito, centrado em torno da estabilidade do sistema financeiro. Na prática, quando o poder público decide ajudar certos setores industriais particulares, como foi o caso com a General Motors nos Estados Unidos em 2009, 2010, é o Estado americano, e não o Banco Central, que se encarrega dos empréstimos, da aquisição de ações e das diversas convenções de desempenho e objetivos da empresa. O mesmo acontece na Europa. A política industrial ou universitária depende dos estados, e não dos bancos centrais. Não é uma questão de impossibilidade técnica, mas de governança democrática. Se os impostos e os orçamentos públicos demandam tempo para serem votados e aplicados, isso não acontece meramente por acaso. Quando se deslocam frações importantes da riqueza nacional, é melhor não cometer enganos. Entre as várias controvérsias quanto aos limites do papel dos bancos centrais, duas questões interessam especialmente a nossa pesquisa e merecem mais discussões. De um lado, a complementaridade entre a regulação bancária e o imposto sobre o capital, questão perfeitamente ilustrada pelo exemplo recente da crise cipriota, e, de outro, as limitações cada vez mais evidentes da arquitetura institucional atual da Europa, que experimenta uma construção inédita na história, ao menos nesta escala: uma moeda sem Estado. 6. A crise cipriota. Quando o imposto sobre o capital se junta à regulação bancária. O papel principal e insubstituível dos bancos centrais é garantir a estabilidade do sistema financeiro.
Eles estão preparados para assegurar no dia a dia a posição dos diferentes bancos, financiá-los se for o caso e garantir que o sistema de pagamentos funcione normalmente. Às vezes, eles são ajudados nessas tarefas pelas autoridades e estruturas especificamente encarregadas da regulação bancária, que, por exemplo, distribuem as licenças requeridas para operar um estabelecimento financeiro. Não se pode criar um banco em uma garagem, ou que verificam que certas razões prudenciais em vigor, ou seja, os volumes de reservas e ativos de pouco risco que os bancos devem ter para poder emprestar ou investir um ou outro montante em ativos mais arriscados, sejam respeitadas. Em todos os países, os bancos centrais e as autoridades de regulação bancária, que são muitas vezes afiliadas aos bancos centrais, operam de maneira orquestrada. No projeto atual de União Bancária Europeia, o BCE supostamente desempenhará um papel central na regulação de certas crises bancárias julgadas particularmente importantes. Os bancos centrais também trabalharam em conjunto com as estruturas internacionais criadas para esse efeito, a começar pelo Fundo Monetário Internacional. É o caso da agora famosa Troika, que reúne a Comissão Europeia, o BCE e o FMI e tenta desde 2009-2010 diluir a crise financeira europeia, que envolve a um só tempo uma crise de dívida pública e uma crise bancária, sobretudo nos países do sul da Europa. A recessão de 2008-2009 conduziu, na verdade, a um agravamento do endividamento público, que já era muito alto às vésperas da crise na maioria dos países, especialmente na Grécia e na Itália, e a uma rápida deterioração dos balanços bancários, em particular nos países que sofreram o estouro da bolha imobiliária, a começar pela Espanha. As duas crises estão, no final das contas, muito vinculadas. Os bancos detêm títulos da dívida pública cujo valor ninguém sabe exatamente. O Aircut foi maciço na Grécia, e, embora tenha sido dito que essa solução única não se repetiria mais, a verdade é que na prática é muito difícil prever a sequência de ações em tais circunstâncias, e as finanças públicas dos estados continuarão a se degradar enquanto persistir o marasmo econômico, que deverá ser longo se o sistema financeiro e de crédito permanecer bloqueado. Uma das dificuldades é que nem a Troika nem as autoridades públicas dos países envolvidos dispõem de transmissões automáticas de informações bancárias internacionais do cadastro financeiro que lhes permitiriam dividir de maneira transparente e eficaz as perdas e os esforços. Já mencionamos no capítulo anterior o caso da Itália e da Espanha e suas dificuldades de pôr em prática, sozinhas, um imposto progressivo sobre o capital para restabelecer suas finanças públicas. O caso da Grécia é ainda mais extremo. Todos exigem da Grécia que ela faça os mais abastados pagarem mais impostos. Trata-se sem dúvida de uma excelente ideia. O problema é que, na ausência de uma cooperação internacional adequada, a Grécia, evidentemente, não tem os meios para arrecadar, sozinha, um imposto justo e eficaz, pois é muito fácil para os seus cidadãos mais ricos deslocar seus fundos para outros países, muitos deles europeus. Ora, as autoridades europeias e internacionais em nenhum momento tomaram as medidas que permitiriam oferecer uma implementação regulamentar e jurídica condizente. Em consequência, na falta de recursos fiscais adequados, tanto a Grécia como os outros países envolvidos na crise são frequentemente incitados a criar receitas por meio da venda dos ativos públicos que ainda lhes restam, em geral a preços baixos, o que para os compradores, gregos ou europeus de diversas nacionalidades, sem dúvida é mais interessante do que pagar impostos. Um caso particularmente interessante é o da crise cipriota de março de 2013. O Chipre é uma ilha com 1 milhão de habitantes que se juntou à União Europeia em 2004, depois à zona do euro em 2008. Seu setor bancário é hipertrofiado, aparentemente pelo fato de possuir grandes depósitos estrangeiros, sobretudo russos, atraídos pelo regime fiscal frouxo e pela supervisão descuidada das autoridades locais. De acordo com as declarações dos responsáveis pela Troika, parece que esses depósitos russos incluíam enormes quantias individuais.
Podemos imaginar oligarcas cujos bens somam dezenas de milhões de euros, ou mesmo bilhões, se julgarmos pelos rankings de fortunas publicados pelas revistas. O problema é que não foi publicada nenhuma estatística, ainda que grosseira e aproximada, pelas autoridades europeias ou pelo FMI. O mais provável é que mesmo essas instituições não saibam muita coisa, pela simples razão de que nunca se equiparam com os instrumentos para avançar nessa questão que, no entanto, é central. A opacidade não facilita a regulação pacífica e racional desse tipo de conflito. O problema, na verdade, é que os bancos cipriotas não têm o dinheiro que aparece em seus balanços. As quantias parecem ter sido alocadas em títulos gregos, hoje desvalorizados, e investimentos imobiliários em parte ilusórios. Naturalmente, as autoridades europeias hesitam em usar o dinheiro do contribuinte europeu para cobrir os bancos cipriotas sem uma contrapartida, sobretudo porque se trata, no final das contas, de cobrir os milionários russos. Depois de meses de reflexão, os membros da Troika tiveram a ideia desastrosa de sugerir um imposto excepcional sobre todos os depósitos bancários, com as seguintes taxas: 6,75% até 100 mil euros e 9,9% acima desse valor. A ideia pode parecer interessante, pois se assemelha a um imposto progressivo sobre o capital. Há, porém, dois detalhes importantes. Em primeiro lugar, a baixa progressividade é evidentemente ilusória. Isso porque significa tributar quase a mesma taxa ao pequeno poupador cipriota que detém 10 mil euros em sua conta e o oligarca russo que possui 10 milhões de euros. Em segundo lugar, a base de tributação nunca foi definida precisamente pelas autoridades europeias e internacionais encarregadas do documento. Parecia que só os depósitos bancários propriamente ditos eram considerados e que bastaria transferir seus bens para uma conta de títulos, ações e bônus ou para outros ativos financeiros ou imobiliários para escapar da tributação. Em outras palavras, se esse imposto fosse aplicado, ele teria sido, sem dúvida, muito regressivo, levando em conta a composição e as possibilidades de realocação das maiores carteiras. Proposto em março de 2013, depois de ter sido adotado por unanimidade pelos membros da Troika e pelos 17 ministros das Finanças representando os países da zona do euro, o imposto foi violentamente rejeitado pela população. Uma nova solução foi por fim adotada, consistindo em isentar os depósitos inferiores a 100 mil euros, o que é em princípio o nível de garantia previsto no projeto de União Bancária Europeia já em prática. Porém, os termos exatos do novo imposto permaneceram relativamente imprecisos. Uma abordagem banco a banco parece prestes a ser aplicada, sem que se saibam com clareza as taxas de arrecadação e as bases utilizadas. Esse episódio é interessante por ilustrar as limitações dos bancos centrais e das autoridades financeiras. Sua força é a rapidez de ação. Sua fraqueza, a capacidade limitada de direcionar corretamente as redistribuições que eles realizam. A conclusão é que o imposto progressivo sobre o capital é não só útil enquanto imposto permanente, como também pode desempenhar um papel central na forma de arrecadação excepcional, com taxas às vezes bem mais elevadas, no contexto da regulação de grandes crises bancárias. No caso cipriota, não é necessariamente chocante demandar um esforço aos poupadores, já que o país como um todo é responsável em alguma medida pela estratégia de desenvolvimento escolhida por seu governo. Porém, o que é profundamente chocante é que as autoridades nem tenham se dado o trabalho de criar meios para estabelecer uma divisão justa, transparente e progressiva dos esforços. A boa notícia é que isso talvez leve as autoridades internacionais a perceber os limites dos instrumentos dos quais elas dispõem. Se perguntássemos aos responsáveis envolvidos por que a proposta do imposto cipriota era tão pouco progressiva e tinha uma base tão reduzida, a resposta imediata seria que ninguém tinha as informações bancárias necessárias para aplicar uma tabela de cálculo de fato progressiva. A falta de diligência das autoridades na solução do problema, mesmo quando a solução técnica se encontrava ao alcance das mãos, é uma má notícia.
Não podemos excluir por completo que o imposto progressivo sobre o capital suscite impedimentos puramente ideológicos e que esses bloqueios estejam ainda longe de ser superados. 7. O euro, uma moeda sem Estado para o século XXI. As diferentes crises bancárias nos países do sul da Europa levantam uma questão mais ampla que envolve a arquitetura geral da União Europeia. Como foi possível criar, na escala atual e pela primeira vez na história, uma moeda sem Estado? Uma vez que o PIB da União Europeia representava em 2013 quase um quarto do PIB mundial, a questão tem um interesse que está além dos habitantes da zona do euro. A resposta geralmente dada a essa questão é que a criação do euro, decidida em 1992 pelo Tratado de Maastricht, no entusiasmo da queda do Muro de Berlim e da unificação alemã, e implementada de fato em 1 de janeiro de 2002, é apenas uma etapa de um longo processo. A união monetária supostamente leva a uma união política, fiscal e orçamentária e a uma cooperação cada vez mais estreita entre os países. Basta ser paciente e não queimar etapas. Sem dúvida, em parte isso é verdade. Parece-me, porém, que, por não querermos fazer previsões precisas do caminho a tomar, por rejeitarmos sem cessar o debate específico sobre o itinerário, as etapas e os pontos de chegada, às vezes nos arriscamos a sair da rota. Se a Europa resolveu criar uma moeda sem Estado em 1992, isso não se deu unicamente por pragmatismo, mas também porque esse arranjo institucional foi concebido no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, no momento em que se imaginava que os bancos centrais teriam a função única de ver a banda passar, ou seja, de manter a inflação baixa. Depois da estagflação dos anos 1970, os governos, assim como as opiniões públicas, se deixaram convencer de que os bancos centrais deveriam, antes de tudo, ser independentes do poder político e ter por objetivo único uma meta de inflação baixa. Foi assim que se tornou possível criar uma moeda sem Estado e um banco central sem governo. Essa visão inerte dos bancos centrais se despedaçou após a crise de 2008, quando todo mundo redescobriu o papel crucial desempenhado por essas instituições em casos de grave crise e o caráter totalmente inapropriado do programa institucional europeu. É importante entender bem. Levando em consideração o poder infinito de criação monetária dos bancos centrais, é perfeitamente legítimo restringi-los por meio de estatutos rígidos e missões claras. Assim como ninguém deseja dar a um chefe de governo o poder de mudar os reitores ou professores universitários como bem entender, sem falar do currículo, não há nada de estranho em haver restrições fortes nas relações do poder político com as autoridades monetárias. Também é necessário ser preciso sobre os limites dessa independência. Ninguém, que eu saiba, propôs, ao longo das últimas décadas, que se implementasse novamente nos bancos centrais o estatuto privado que eles tinham em vários países até a Primeira Guerra Mundial, ou mesmo até 1945. O fato de os bancos centrais serem instituições públicas tem por consequência que seus dirigentes são nomeados pelos governos e, às vezes, por parlamentos. Eles são muitas vezes irrevogáveis durante seus mandatos, geralmente de 5 ou 6 anos, mas ainda assim podem ser substituídos se suas políticas forem julgadas inadequadas, o que provê alguma medida de controle político. Na prática, os dirigentes do Federal Reserve, do Banco do Japão ou do Banco da Inglaterra devem trabalhar em cooperação com governos legítimos e eleitos democraticamente. Em cada um desses países, o Banco Central desempenha um papel-chave para estabilizar as taxas de juros da dívida pública em um nível baixo e previsível. No caso do Banco Central Europeu, existem dificuldades particulares a serem enfrentadas. Para começar, os estatutos do BCE são mais restritivos do que os outros. O objetivo da inflação baixa tem prioridade sobre o objetivo do pleno emprego e do crescimento, o que reflete o contexto ideológico no qual ele foi concebido. E, ainda mais importante, esses estatutos impedem o BCE de comprar dívidas públicas recém-emitidas do governo.
Ele deve antes deixar os bancos privados emprestarem seu dinheiro aos estados da zona do euro, às vezes a uma taxa mais alta do que aquela que o BCE emprestou aos bancos privados, depois recomprar os títulos no mercado secundário, o que ele acabou fazendo para os países do sul da Europa, depois de uma muda hesitação. De maneira mais geral, é evidente que a principal dificuldade é o fato de o BCE ter de desempenhar seu papel de estabilizador enquanto lida com 17 dívidas públicas nacionais e 17 governos nacionais. Se o Federal Reserve devesse a cada manhã escolher entre a dívida do Wyoming, da Califórnia ou de Nova York e decidir as taxas e as quantidades segundo sua percepção da tensão em cada mercado particular, sob a pressão de diferentes regiões, seria bem difícil levar uma política monetária tranquila. Desde a introdução do euro em 2002 até a crise de 2007-2008, as taxas de juros foram rigorosamente as mesmas para os diferentes países. Ninguém previa a possibilidade de sair do euro, então tudo parecia funcionar bem. Mas, no momento em que se iniciou a crise financeira global, as taxas começaram a divergir profundamente. É necessário medir bem a magnitude das consequências sobre os orçamentos públicos. Quando uma dívida pública se aproxima de um ano do PIB, uma diferença de alguns pontos sobre a taxa de juros tem consequências consideráveis. Em meio a tais incertezas, é quase impossível organizar um debate democrático tranquilo sobre os esforços necessários e sobre as reformas indispensáveis do Estado Social. Para os países do sul da Europa, trata-se de fato da pior combinação possível. Antes da criação do euro, era possível desvalorizar sua moeda, o que permitia ao menos restabelecer a competitividade e impulsionar a atividade econômica. A especulação sobre as taxas de juros nacionais era, de certa maneira, ainda mais desestabilizadora do que as especulações anteriores sobre as taxas de câmbio entre os países europeus, sobretudo porque os empréstimos para outros países cresceram de tal modo que bastaria um movimento de pânico em meio a um punhado de operadores de mercado para criar reações de magnitude suficiente para afetar países como Grécia, Portugal ou Irlanda, ou mesmo países maiores como Espanha ou Itália. Pela lógica, a contrapartida da perda da soberania monetária deveria ser a garantia da possibilidade de tomar emprestado, se necessário, a taxas baixas e previsíveis. 8. A questão da unificação europeia. Somente uma unificação das dívidas públicas da zona do euro, ou ao menos entre os países membros que a desejem, permitiria sair dessas contradições. A proposta alemã de criar fundos de redenção é um bom ponto de partida, mas falta-lhe um componente político. É impossível decidir com 20 anos de antecedência qual o ritmo exato da redenção, ou seja, o ritmo no qual o estoque da dívida comum seria levado à meta desejada. Tudo dependeria de diversos parâmetros, a começar pela conjuntura econômica. Para decidir o ritmo de desendividamento comum, isto é, em última instância, o déficit público da zona do euro, seria necessário criar um verdadeiro parlamento do orçamento da zona do euro. A melhor solução seria constituí-lo a partir dos deputados dos parlamentos nacionais, de modo a construir uma soberania parlamentar europeia baseada nas legitimidades democráticas nacionais. Como todos os parlamentos, essa Câmara tomaria suas decisões por maioria, a partir de debates públicos e abertos. Veríamos coalizões em bases em parte políticas e em parte nacionais. As decisões tomadas não seriam perfeitas, mas ao menos saberíamos o que foi decidido, e por quê, o que já muita coisa. Isso parece uma evolução mais promissora do que se apoiar no atual Parlamento Europeu, que tem o inconveniente de ser formado por 27 países, dos quais muitos não são membros da zona do euro e neste momento não buscam uma maior integração europeia. Depender do Parlamento Europeu existente também gera um claro conflito com as soberanias parlamentares nacionais, o que torna problemáticas as decisões sobre os déficits orçamentários nacionais. Isso explica por que as transferências de competência para o Parlamento Europeu foram sempre muito limitadas no passado e sem dúvida devem permanecer assim por um bom tempo.
Já seria um momento de se dar conta e criar, enfim, uma Câmara Parlamentar adaptada à vontade de unificação expressa pelos países da zona do euro, cujo abandono da soberania monetária é a representação mais clara se medirmos bem as consequências desse ato. Várias outras medidas institucionais são possíveis. Na primavera de 2013, as autoridades italianas retomaram a proposta feita anos antes pelos líderes políticos alemães sobre a eleição por sufrágio universal de um presidente da União Europeia, proposta que logicamente deveria ser acompanhada por uma extensão de seus poderes. A partir do momento em que um parlamento do orçamento vota o déficit da zona do euro, parece evidente que um ministro europeu das finanças deva ser responsável por essa Câmara e lhe submeta um projeto de orçamento e de déficit. O fato é que a zona do euro não pode ficar sem um verdadeiro fórum parlamentar para decidir pública, democrática e soberanamente sua estratégia orçamentária e, de maneira mais ampla, como sair da crise bancária e financeira que ela enfrenta. Os conselhos dos chefes de Estado ou os conselhos dos ministros das finanças nada podem fazer. Essas reuniões são secretas, não possibilitam nenhum debate público aberto e em geral terminam com comunicados de vitória noturnos, anunciando o resgate da Europa, mesmo que os próprios participantes não saibam muito bem como as decisões foram tomadas. O caso do imposto cipriota é emblemático. Ele foi oficialmente decidido por unanimidade, mas ninguém queria assumir publicamente sua responsabilidade. 29 Essa situação é digna da Europa do Congresso de Viena, 1815, mas não tem mais lugar na Europa do século XXI. As propostas alemãs e italianas mencionadas antes mostram que os progressos são possíveis. É chocante, porém, constatar como a França, sempre pronta a dar lições em matéria de solidariedade europeia, especialmente sobre a mutualização da dívida, ao menos em sua retórica, ausentou-se desse debate mesmo com as alternâncias políticas. Sem uma evolução dessa natureza, é muito difícil imaginar uma solução durável para a crise da zona do euro. Além de compartilhar a dívida e o déficit, existem, é claro, outros instrumentos orçamentários e fiscais que cada país não pode assumir sozinho e que, pela lógica, deveriam ser mutualizados. O primeiro exemplo que vem à mente, naturalmente, é o imposto progressivo sobre o capital analisado no capítulo 15. Um exemplo ainda mais evidente é o imposto sobre os lucros das empresas, sem dúvida o que causa a concorrência fiscal mais feroz entre os estados europeus desde o início dos anos 1990. Em vários pequenos países, primeiro na Irlanda e depois em algumas nações do leste europeu, foram estabelecidas baixas taxas de imposto sobre os lucros das empresas como um dos eixos principais de suas estratégias de desenvolvimento e atratividade internacional. Em princípio, num sistema fiscal ideal, fundamentado nas trocas automáticas de informações bancárias perfeitamente confiáveis, o imposto sobre as empresas teria um papel limitado. Seria apenas uma forma de imposto de renda retido na fonte, ou imposto sobre o capital, pago pelo acionista ou credor individual. O problema na prática é que esse imposto retido é muitas vezes o único imposto pago, pois uma boa parte da base fiscal declarada como lucros tributáveis das empresas não se encontra nunca na renda tributável individual. Daí a importância de se arrecadar uma quantia significativa na fonte quando se considera um imposto sobre as empresas. A melhor solução seria haver uma declaração única dos lucros de toda a Europa e em seguida taxá-los em função de um critério menos manipulável do que o sistema atual, que taxa os lucros por filial. De fato, o problema do sistema atual é que as empresas multinacionais pagam montantes de impostos sobre empresas totalmente insignificantes, por exemplo, ao colocar seus lucros de maneira fictícia em uma microfilial localizada no território ou país com baixas taxas, ficando totalmente impunes e muitas vezes com a consciência tranquila. Sem dúvida é mais razoável abandonar a ideia de localizar os lucros em determinado território e, em vez disso, separar as receitas do imposto sobre empresas com base nas vendas ou salários de cada país. Um problema parecido se coloca para o imposto sobre o capital individual.
O princípio geral sobre o qual se funda a maior parte das convenções fiscais é o de residência. Cada país tributa as rendas e os patrimônios das pessoas que residem em seu território por mais de 6 meses por ano. Esse princípio prático é cada vez mais difícil de ser aplicado na Europa, sobretudo nas áreas de fronteira, por exemplo, entre a França e a Bélgica. Além disso, o patrimônio sempre foi, em parte, tributado em função da localização dos ativos e não de seus detentores. Por exemplo, o imposto sobre imóvel é pago sobre o imóvel parisiense mesmo que seu detentor resida do outro lado do mundo, a despeito de sua nacionalidade. O mesmo princípio se aplica para os impostos sobre as fortunas, mas unicamente sobre os bens imobiliários. Nada impediria de aplicá-lo também sobre os ativos financeiros, em função da localização da atividade econômica da empresa correspondente. Isso também concerne aos títulos da dívida pública. Tal aumento da extensão do princípio de residência do capital e não residência do detentor para os ativos financeiros exige, evidentemente, transmissões automáticas de informações bancárias que permitam acompanhar as estruturas complexas do sistema de acionistas. Esses impostos trazem à tona, também, a questão das multinacionalidades. Para todas essas questões, é bastante claro que as respostas adequadas só podem existir num contexto europeu, ou mundial. A melhor solução seria, então, que o parlamento do orçamento da zona do euro lidasse com esses instrumentos. Tudo isso é utópico. Não mais do que criar uma moeda sem um Estado. A partir do momento em que os países renunciaram à soberania monetária, parece indispensável dar-lhes uma soberania fiscal sobre assuntos que escapam, hoje, aos Estados-nação, como as taxas de juros da dívida pública, o imposto progressivo sobre o capital ou a tributação dos lucros das empresas multinacionais. Para os países europeus, a prioridade hoje deveria ser criar um poder público continental capaz de retomar o controle do capitalismo patrimonial e dos juros privados, bem como elevar o modelo social europeu no século XXI. Os pequenos desacordos entre os modelos nacionais são relativamente secundários, pois é a sobrevivência do modelo comum que está em questão. Também é necessário ressaltar que, na ausência de uma união política europeia, podemos apostar que as forças da concorrência fiscal continuarão a se fazer sentir. Seria errado pensar que já vimos o fim da concorrência fiscal. Em particular, já estão em andamento as próximas etapas da disputa da redução do imposto sobre as empresas, com projetos do tipo ACE, que poderiam levar a uma supressão pura e simples desse tipo de imposto em breve. Sem querer exagerar, parece-me importante perceber que o curso normal da concorrência fiscal é levar a uma predominância de impostos sobre o consumo, ou seja, na direção de um sistema fiscal como o do século XIX, sem permitir nenhuma progressividade e favorecendo na prática as pessoas que têm os meios de poupar, de se mudar, ou, melhor ainda, as duas coisas ao mesmo tempo. Podemos notar que certas cooperações fiscais às vezes avançam mais rápido do que poderíamos imaginar a priori, como mostra o projeto de imposto sobre as transações financeiras, que poderá se tornar uma das primeiras taxas verdadeiramente europeias. Mesmo que a importância de tal imposto pareça bem menor do que a de um imposto sobre o capital ou sobre os lucros, tanto em termos de receita quanto de impacto redistributivo, essa evolução recente mostra que nada está garantido. A história política e fiscal sempre inventa seus próprios caminhos. 9. Poder público e acumulação do capital no século XXI. Deixemos agora um pouco de lado os desafios imediatos da construção europeia e investiguemos a seguinte questão: numa sociedade ideal, qual seria o nível desejável de dívida pública? Antes de tudo, não há certeza sobre esse assunto, e só a deliberação democrática pode permitir responder a essa pergunta, em função dos objetivos que uma sociedade cria e dos desafios particulares que ela enfrenta. O certo é que é impossível dar uma resposta sensata se não fizermos ao mesmo tempo uma pergunta mais ampla: qual é o nível desejável de capital público, e qual é o nível ideal de capital nacional total? Neste livro, estudamos de maneira detalhada a evolução da relação capital-renda beta nos países e ao longo dos séculos.
Também examinamos como a relação beta de longo prazo foi determinada pela taxa de poupança e pela taxa de crescimento dos países em questão, por meio da lei beta igual S dividido por G. Mas ainda não nos perguntamos qual seria a relação beta desejável. Numa sociedade ideal, deveríamos dispor de 5, 10 ou 20 anos de renda nacional em estoque de capital? Como refletir sobre esse assunto? Não é possível dar uma resposta exata. Mas podemos fixar, sob certas hipóteses, uma margem máxima para a quantidade de capital que queremos acumular, em princípio. Esse nível máximo consiste em acumular tanto capital que a taxa de retorno do capital R, supostamente igual à sua produtividade marginal, caia ao nível da taxa de crescimento G. Se a tomarmos ao pé da letra, essa regra R igual G, que foi batizada regra de ouro da acumulação do capital por Edmund Peutz em 1961, implicaria um estoque de capital muito mais elevado do que os observados ao longo de toda a história, pois, como já vimos, as taxas de retorno sempre foram bem superiores às taxas de crescimento. A desigualdade R maior que G foi particularmente inabalável até o século XIX, com um rendimento da ordem de 4, 5% e um crescimento inferior a 1%, e é provável que seja de novo ao longo do século XXI, com um rendimento médio que continua em torno de 4, 5% e um crescimento de longo prazo sem dúvida pouco superior a 1,5%. É muito difícil dizer quanto capital seria necessário acumular para que a taxa de retorno se reduzisse a 1% ou 1,5%. Certamente muito mais do que os 6 a 7 anos de renda nacional observados hoje nos países mais intensivos em capital. Talvez fosse necessário acumular o equivalente a 10 ou 15 anos de renda nacional em capital, talvez mais. Para que a taxa de retorno se reduza para a minúscula taxa de crescimento observada antes do século XVIII, menos de 0,2%, é difícil imaginar o que isso poderia representar em termos de relação capital/renda. Talvez fosse preciso ter acumulado o equivalente a 20 ou 30 anos de renda nacional em capital, de maneira que cada um dispusesse de tal quantidade de imóveis e casas, equipamentos e máquinas, instrumentos de toda sorte, para que uma unidade adicional de capital gerasse menos de 0,2% em produção adicional anual. Na verdade, vista dessa maneira, a questão fica muito abstrata, e a resposta dada pela regra de ouro não é nem prática nem útil. É provável que nenhuma sociedade humana jamais chegue a acumular tanto capital. Porém, a lógica subjacente a essa regra de ouro também é interessante. Vamos resumi-la brevemente. Se a regra de ouro R igual a G é satisfeita, então, por definição, isso significa que no longo prazo a participação do capital na renda nacional é igual à taxa de poupança da economia. Alfa igual a S. Por outro lado, se a desigualdade R maior que G for verificada, isso significa que no longo prazo a participação do capital é superior à taxa de poupança. Alfa maior que S. Em outras palavras, para que a regra de ouro seja satisfeita, é necessário ter acumulado tanto capital que este não gere mais nada. Ou, mais rigorosamente, é necessário acumular tanto capital que o simples fato de manter esse estoque de capital no mesmo nível, em proporção da renda nacional, exige reinvestir a cada ano a íntegra do que esse capital gera. É exatamente isso que significa a igualdade alfa igual a S. O total das rendas do capital deve, ano a ano, ser poupado e adicionado ao estoque de capital. Já se a desigualdade R maior que G for satisfeita, isso significa que no longo prazo o capital gerará alguma coisa, no sentido de que não é preciso reinvestir o total da renda do capital para manter o mesmo nível da relação capital-renda. Assim, vemos que a regra de ouro se assemelha a uma estratégia de saturação do capital. Acumula-se tanto capital que os rentistas não terão o que consumir, pois é necessário reinvestir tudo se eles desejam que seu capital cresça no mesmo ritmo da economia e conservar o mesmo status social em relação à média da sociedade. Ao contrário, se R maior que G, será suficiente reinvestir a cada ano uma fração do retorno correspondente à taxa de crescimento, G, e consumir o resto, R menos G. A desigualdade R maior que G é a base das sociedades de rentistas.
Acumular capital suficiente para que o retorno se reduza ao nível de crescimento pode, então, permitir que se ponha fim ao reino dos rentistas. Mas temos certeza de que esse é o melhor método. Porque os detentores de capital, e uma sociedade inteira, escolheriam acumular tanto capital? Na realidade, não devemos esquecer que o raciocínio que leva à regra de ouro permite unicamente fixar uma margem máxima, mas não justifica de maneira alguma que se busque tal margem. Na prática, existem maneiras muito mais simples e eficazes para combater os rentistas, sobretudo pela via fiscal. Não há a menor necessidade de acumular dezenas de anos de renda nacional em estoque de capital, o que talvez exigiria privação por várias gerações. De um ponto de vista puramente teórico, tudo depende, em princípio, das origens do crescimento. Se não existe nenhum crescimento da produtividade e se o crescimento vem apenas da população, então alcançar a regra de ouro pode ter algum sentido. Por exemplo, se tomarmos como certo o fato de que a população crescerá para sempre a 1% ao ano e se formos infinitamente pacientes e altruístas em relação às gerações futuras, então a melhor maneira de maximizar o consumo por habitante no longo prazo é de fato acumular tanto capital a ponto de o retorno cair para 1%. Mas logo vemos as limitações desse raciocínio. É, a princípio, muito estranho tomar como certo um crescimento demográfico eterno. Ele dependeria de escolhas de fecundidade de gerações futuras, assunto pelo qual a geração presente não pode se responsabilizar, a não ser se imaginarmos uma tecnologia contraceptiva especialmente pouco desenvolvida. Por outro lado, se o crescimento demográfico for também igual a zero, então será necessário acumular uma quantidade infinita de capital. Se o rendimento for ligeiramente positivo, será sempre do interesse das gerações futuras que as gerações atuais não consumam nada e acumulem mais. Segundo Marx, que supõe implicitamente um crescimento nulo tanto para a população como para a produtividade, é até aí que deve chegar o desejo infinito de acumulação dos capitalistas, que leva à sua queda final e à apropriação coletiva dos meios de produção. Foi dessa maneira que o Estado soviético se apropriou, clamando ser para o bem comum, da acumulação sem limite do capital industrial e das máquinas cada vez mais numerosas, sem que soubéssemos muito bem em que ponto as autoridades a cargo das planificações deveriam parar. A partir do momento em que o crescimento da produtividade é positivo, o processo de acumulação do capital é equilibrado pela lei beta igual S dividido por G. A questão do ótimo social se torna então mais difícil de ser resolvida. Se soubéssemos de antemão que a produtividade iria crescer para sempre a 1% ao ano, isso implicaria que as gerações futuras seriam muito mais produtivas e prósperas do que as atuais. Será razoável, sob tais condições, sacrificar nosso consumo presente para acumular quantidades extraordinárias de capital? De acordo com a maneira como escolhemos comparar e ponderar o bem-estar das diferentes gerações, podemos chegar a todas as conclusões possíveis. Que seria mais sábio não deixar nada para o futuro, salvo, talvez, nossa poluição, ou então chegar até a regra de ouro, ou algo entre esses dois extremos. Vemos aqui como a regra de ouro tem uma utilidade prática limitada. Na verdade, o simples bom senso deveria ser suficiente para concluir que nenhuma fórmula matemática vai nos permitir destrinchar a questão eminentemente complexa da determinação do quanto se deve deixar para as gerações futuras. No entanto, se me pareceu necessário apresentar esses debates conceituais em torno da regra de ouro, foi porque eles tiveram, no início deste século XXI, um impacto no debate público. De um lado, por causa dos déficits europeus e, de outro, no contexto das controvérsias sobre as consequências do aquecimento global. 10. Juridicismo e política. Em primeiro lugar, a noção de regra de ouro foi utilizada no contexto do debate europeu sobre os déficits públicos, embora num sentido completamente diferente. Em 1992, no momento da criação do euro, o Tratado de Maastricht havia previsto que o déficit orçamentário não ultrapassaria 3% do PIB e que a dívida pública total permaneceria inferior a 60% do PIB.
A lógica econômica por trás das escolhas desses valores nunca foi totalmente explicitada. 48 A bem da verdade, se não incluirmos os ativos públicos e o total do capital nacional, é bem difícil justificar de forma racional qualquer nível de dívida pública. A verdadeira razão por trás desses critérios restritivos, sem paralelos na história, por exemplo, os parlamentos americano, britânico ou japonês nunca impuseram tais regras, já foi dada antes. Ela decorre quase inevitavelmente do fato de terem escolhido criar uma moeda comum sem Estado, e, em particular, sem definir uma dívida comum e sem unificar a decisão do nível de déficit. Em princípio, esses critérios seriam inúteis se a escolha do déficit comum fosse o assunto de um parlamento do orçamento da zona do euro. Seria, então, uma decisão soberana e democrática, e não existe nenhuma razão convincente para restringir a priori tais escolhas, e menos ainda para inscrever tais regras nas constituições. De certo podemos imaginar, levando em conta o caráter ainda recente dessa união orçamentária em construção, que a confiança comum exige regras específicas, por exemplo, sob a forma de supermaiorias parlamentares para ultrapassar certo nível de dívida. Mas gravar no mármore um objetivo inatingível do déficit da dívida, desprezando as maiorias políticas europeias futuras, não seria justificável. Entendam-me bem. Não tenho nenhuma predileção particular pela dívida pública, que, como já mencionei diversas vezes, frequentemente acaba por favorecer redistribuições inversas, desde os mais modestos para os que têm meios de emprestar ao Estado. Em regra geral, seria preferível que se pagassem impostos. Existem, desde meados do século XX e desde os grandes repúdios às dívidas públicas do pós-guerra, ou melhor, as grandes dilapidações causadas pela inflação, muitas ilusões perigosas a respeito do tema da dívida pública e das possibilidades de redistribuição social que ela oferece, o que me parece urgente dissipar. No entanto, várias razões levam a pensar que não é muito sensato fixar os critérios orçamentários no mármore jurídico ou constitucional. Em primeiro lugar, a experiência histórica sugere que em caso de crise grave muitas vezes é necessário tomar, em regime de urgência, decisões orçamentárias de uma magnitude impossível de imaginar antes da crise. Deixar a um juiz constitucional, ou a comitês de especialistas, o cuidado de julgar caso a caso a pertinência de tais decisões constituiria uma forma de regressão democrática. Além do mais, seria arriscado. Toda a história demonstra a lamentável tendência de juízes constitucionais a se lançarem em interpretações extensas e prejudiciais, e em geral muito conservadoras, dos textos jurídicos sobre questões fiscais e orçamentárias. Esse conservadorismo jurídico é hoje particularmente perigoso na Europa, onde existe a tendência a dar prioridade ao direito absoluto de livre circulação de pessoas, bens e capitais em relação aos direitos dos Estados de promover o interesse geral, o que inclui o direito de arrecadar impostos. Também é necessário insistir no fato de que um nível de déficit ou de dívida não pode ser examinado de forma correta sem levar em conta vários outros parâmetros que dizem respeito à riqueza nacional. Sobre esse assunto, se olharmos o conjunto dos dados disponíveis, o fato mais surpreendente é que a riqueza nacional nunca foi tão alta na Europa. O patrimônio público líquido é quase nulo, dada a magnitude das dívidas públicas, mas os patrimônios privados líquidos são tão elevados que há um século a soma dos dois não atingia um nível tão alto. Então, a ideia de que estaríamos a ponto de deixar nossas vergonhosas dívidas para nossos filhos e netos e que deveríamos pedir perdão não faz o menor sentido. Do ponto de vista da verdadeira regra de ouro, que se refere à acumulação total do capital nacional, o fato é que os países europeus jamais estiveram tão prósperos. Por outro lado, o que é certo, e muito vergonhoso, é que o capital nacional é extremamente mal repartido. A riqueza privada se apoia sobre a pobreza pública e, sobretudo, por consequência, há uma despesa muito maior em juros da dívida do que o que investimos, por exemplo, no nosso ensino superior. No entanto, esse quadro é uma realidade muito antiga.
Levando em conta o crescimento relativamente lento em vigor desde os anos 1970, 1980, estamos no período histórico em que a dívida custa globalmente muito caro às finanças públicas. Essa é a razão central por que é necessário reduzir o quanto antes tal dívida, idealmente por meio de uma arrecadação progressiva e excepcional sobre o capital privado, se não for possível, pela inflação. Em todo caso, essas decisões devem vir de um parlamento soberano e de um debate democrático. 11. Aquecimento global e capital público. O segundo tema essencial sobre o qual essas questões em torno da regra de ouro têm um impacto importante é o aquecimento global e, de maneira mais geral, a possível deterioração do capital natural ao longo do século XXI. Se adotarmos uma visão global do capital nacional e mundial, trata-se obviamente da principal inquietude no longo prazo. O relatório Stern, publicado em 2006, dividiu a opinião pública ao calcular que os estragos potenciais a serem causados ao meio ambiente até o fim do século poderiam ser transformados em números, segundo certos cenários, que atingiam dezenas de pontos do PIB mundial por ano. Entre os economistas, a controvérsia em torno do relatório Stern foi muito voltada para a questão da taxa com a qual se deveria trazer os estragos futuros para valores atuais. Para o britânico Nick Stern, seria necessário utilizar uma taxa de desconto relativamente baixa, da ordem da taxa de crescimento, 5% ao ano, e, nesse caso, os estragos futuros já pareceriam muito elevados do ponto de vista das gerações atuais. A conclusão do relatório é, portanto, a necessidade de uma ação forte e imediata. Para o americano William Nordhaus, é preciso, ao contrário, utilizar uma taxa de desconto mais próxima da taxa de rendimento médio do capital, 5% ao ano. Nesse caso, as catástrofes futuras parecem muito menos inquietantes. Em outras palavras, cada um aceita a mesma avaliação dos estragos futuros, o que é obviamente apenas uma estimativa, mas tira conclusões muito diferentes. Para Stern, a perda em matéria de bem-estar global para a humanidade é tal que justifica gastar a partir de agora o equivalente a pelos menos 5% do PIB mundial por ano para tentar limitar o aquecimento global futuro. Para Nordhaus, isso não seria de forma alguma razoável, pois as gerações futuras serão mais ricas e produtivas do que nós. Eles encontrarão uma maneira de lidar com o problema, ou consumir menos, o que, em todo caso, seria bem menos custoso para o bem-estar universal do que fazer o esforço proposto por Stern. Essa é em essência a conclusão desses sábios cálculos. Livre para escolher, as conclusões de Stern parecem-me mais razoáveis do que as de Nordhaus, que mostram um otimismo atraente, além de bastante oportuno, e de todo modo muito coerente com a estratégia americana de emissão de carbono sem nenhuma restrição, mas no final das contas muito pouco convincente. Parece-me, no entanto, que esse debate relativamente abstrato sobre a taxa de atualização passa ao largo do debate central. Na prática, escutamos muitas vezes no debate público, especialmente na Europa, mas também na China e nos Estados Unidos, argumentos sobre a necessidade de se lançar uma grande onda de investimentos visando descobrir novas tecnologias não poluentes e formas de energia renováveis abundantes o suficiente para vivermos sem os hidrocarbonetos. O debate sobre o estímulo ecológico está particularmente presente na cena europeia, porque vemos aí uma maneira possível de sair do marasmo econômico atual. Essa estratégia é muito tentadora porque a taxa de juros a qual vários estados tomam emprestado é hoje muito baixa. Se os investidores privados não sabem como gastar e investir, então por que o poder público deveria se privar de investir no futuro para evitar uma provável degradação do capital natural? Esse é um dos principais debates para o futuro. Mais do que se inquietar com a dívida pública, que é muito inferior aos patrimônios privados e que no fundo pode ser eliminada muito facilmente, é urgente nos preocuparmos com o aumento de nosso capital educacional e evitar que nosso capital natural se degrade. Essa questão é muito séria e complexa, pois não basta uma canetada, ou um imposto sobre o capital, o que dá no mesmo, para fazer desaparecer o efeito estufa.
Na prática, a interrogação central é a seguinte: se Stern estiver mais ou menos certo e se for justificável gastar anualmente o equivalente a 5% do PIB mundial para evitar uma catástrofe ambiental, temos certeza de que saberemos quais investimentos realizar e como organizá-los. Se forem investimentos públicos, é importante compreender que se trata de massas consideráveis, muito maiores do que, por exemplo, todos os investimentos públicos realizados atualmente nos países ricos. Se forem investimentos privados, é necessário especificar as modalidades de financiamento público e a natureza dos direitos de propriedade sobre as tecnologias e as competências que serão geradas. Seria melhor apostar tudo na pesquisa de ponta, a fim de progredir rapidamente sobre as energias renováveis, ou melhor seria impor de imediato restrições significativas ao consumo de hidrocarbonetos. Sem dúvida, seria sábio poder usar uma estratégia equilibrada que se fundamentasse em todos esses instrumentos disponíveis. Mas, além do bom senso, o importante é enfatizar que ninguém até hoje conhece as respostas para esses desafios e o papel exato que o poder público desempenhará para evitar essa possível degradação do capital natural no século XXI. 12. Transparência econômica e controle democrático do capital. De maneira mais geral, parece-me importante insistir na conclusão sobre o fato de que um dos grandes desafios do futuro é, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento de novas formas de propriedade e de controle democrático do capital. A fronteira entre o capital público e o privado está longe de ser tão clara como às vezes imaginamos desde a queda do Muro de Berlim. Como vimos, existem neste momento vários setores de atividade, na educação, na saúde, na cultura e nas mídias, em que as formas dominantes de organização e de propriedade não são muito parecidas com os dois paradigmas polares do capital, puramente privado, com um modelo de empresa com ações, todo nas mãos de seus acionistas, ou puramente público, também com uma lógica top-down, em que o governo decide de maneira soberana sobre o investimento a ser realizado. Existem, claro, vários modos de organização intermediários que permitem utilizar as informações e as competências de cada um. O mercado e o voto são apenas duas maneiras polarizadas de organizar as decisões coletivas. Novas formas de participação e de governo ainda estão para ser inventadas. O ponto essencial é que essas diferentes formas de controle democrático do capital dependem, em grande medida, do grau de informação econômica de que as pessoas dispõem. A transparência econômica e financeira não é apenas um desafio fiscal. É também, e talvez principalmente, um desafio de governança democrática e de participação nas decisões. Desse ponto de vista, o desafio não envolve apenas a transparência financeira sobre os patrimônios e sobre a renda no nível individual, que não tem de fato um interesse em si, salvo talvez em circunstâncias muito particulares, como dos líderes políticos, ou num contexto em que a falta de confiança não possa ser corrigida de outra maneira. Como regra geral, o desafio mais importante para as ações coletivas diz respeito à publicação de balanços detalhados das empresas privadas, e também das administrações públicas, que sob a forma pública atual são absolutamente insatisfatórios para permitir aos assalariados ou aos cidadãos comuns formar alguma opinião sobre os assuntos em curso e, como consequência, intervir com suas decisões. Por exemplo, para tomar um caso prático que nos remete ao começo deste livro, os balanços publicados pela empresa Lonmin, que é dona da mina gigante de platina de Maricana onde 34 grevistas foram mortos a tiros em agosto de 2012, não permitem nem o cálculo preciso da distribuição de riqueza produzida entre lucros e salários. Aliás, essa é uma característica geral dos balanços publicados pelas empresas em todo o mundo. Os dados são reagrupados em categorias estatísticas muito amplas, revelando o mínimo possível sobre as questões reais, ou melhor, reservando as informações verdadeiras para os investidores. Podemos afirmar que os assalariados e seus representantes não estão suficientemente a par das realidades econômicas da empresa. Sem uma verdadeira transparência contábil e financeira, sem informação partilhada, não pode haver democracia econômica.
Por outro lado, sem direitos concretos de intervenção nas decisões das empresas, como os direitos de voto para os funcionários nos conselhos administrativos, a transparência não tem grande utilidade. A informação deve nutrir as instituições fiscais e democráticas. Ela não é um fim em si. Para que a democracia venha um dia a retomar o controle do capitalismo, é necessário, em primeiro lugar, partir do princípio de que as formas genuínas de democracia e do capital estão e sempre estarão para ser reinventadas.